programa Viva a Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Hoje está um dia maravilhoso, ensolarado, um dia assim para a gente, para as pessoas que têm a oportunidade de aproveitar bastante o nosso litoral, o litoral carioca, que é maravilhoso. Tirando algumas praias impróprias, que eu já fiquei sabendo que até o Leblon, Geraldo, tem lugar no Leblon ali perto do canal que a praia está imprópria. E ninguém diz nada, né? É porque eu vi lá um pedaço de um telejornal e fiquei sabendo que a praia do Leblon está imprópria. Um pedaço da praia de Ipanema também. A Barra da Tijuca tem praia imprópria. Onde deságua aqueles canais, deve ser, né? o fluxo da maré. Exatamente. Que está trazendo para a praia puxando o esgoto que Neguló entra no mar, né? Isso é a vingança. A vingança de Netuno. O programa nosso de hoje, o nosso programa é uma iniciativa da nossa ONG, né? O Centro de Apoio Tabagista, que tem como foco principal, nosso propósito maior é reduzir os impactos ambientais, econômicos, sanitários e sociais da dependência química e nicotina. Mas o nosso programa, ele prima pela divulgação de coisas ligadas à área de saúde, aí não só ligadas ao uso de nicotina. Então, nós buscamos aqui trazer temas que possam contribuir para que as pessoas conheçam mais a medicina, conheçam mais as questões ligadas à saúde. E hoje nós vamos ter a oportunidade de trazer um tema que para o programa nosso é inédito e é a primeira vez que o nosso convidado vem ao programa. Ele é um médico homeopata, muito conhecido aqui na nossa cidade, um batalhador por essa especialidade médica, batalhador em vários aspectos da especialidade que nós vamos falar aqui. O nome dele é Hilton Sarcinelli Luz e o tema que nós vamos trazer é a homeopatia. Muitos de vocês devem já ter ouvido essa palavra, muitos inclusive menos, mas devem inclusive ter se tratado com profissionais homeopatas, mas nós vamos hoje tentar, sobretudo para quem não conhece, explicar um pouco o que é isso, o que é essa medicina que não é nova, né? O criador dela, assim, não sei se o termo seria idealizador, ele morreu em 1843, para a gente ter uma ideia de há quanto tempo que já se estuda essa questão, mas muita gente, eu acho, que não tem a menor ideia do que seja. E outros devem ter, inclusive, ideias também com algum nível de preconceito, porque muitas coisas são ditas, sobretudo por leigos ou por cientistas que nunca se debruçaram sobre o tema, mas têm uma ideia e não se poupam de passar essa ideia para outras pessoas. Hilton, antes da gente entrar no tema, eu queria que você se apresentasse rapidamente. E primeiro também eu gostaria de te agradecer a sua presença aqui tão pronta, né? Te convidei em cima da hora e você logo prontamente aceitou. Muito obrigado. Os ouvintes da rádio agradecem. Geraldo Rodrigues, que é nosso operador também. Fala um pouquinho de você, para quem não te conhece. Em primeiro lugar, eu que agradeço o seu convite, a gentileza, a sua grandeza de me introduzir aqui nesse espaço para poder falar sobre a homeopatia. E diria que é uma oportunidade quase que ímpar, porque eu estou me mudando do Rio de Janeiro, né? Então, você está mudando do Rio de Janeiro? Essa aqui vai ser uma estreia e já uma despedida, né? Então, eu sou... Antes de você continuar, eu vi uma foto sua que eu escolhi para ser a capa do programa, você no meio do mato lá. É esse lugar que você vai? Estou indo para Maraú, sul da Bahia. Logo depois, Maraú. Ilhéus, aquela região. Sei. Ali. É mesmo? É. E aquilo ali é um sítiozinho? É um sítiozinho. Vai botar Tenho cacau? 10 mil metros quadrados de extensão. Vai plantar cacau lá? Não, eu vou plantar preguiça. Não preguiça animal, né? Não, porque a minha preguiça. Deixar as coisas crescerem no seu ritmo e selecionando o que é bonito, o que é aprazível.
e ficar desfrutando, né? Acho Mas que... antes desse período, fala pra gente um pouquinho de você. Como é que como é que foi a sua vida aí? Como é que você escolheu essa especialidade? Eu diria que eu escolhi a homeopatia no Hospital de Doenças Infecciosas São Sebastião. Caju. No Caju. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Eu trabalhava no Caju como estudante, né? No 4º ano de medicina, tinha um professor, Adelírio Rios, que era um personagem da medicina clínica que fazia os diagnósticos mais impossíveis com sinais clínicos. Eu falei, esse cara é esse cara que eu tenho que aprender. E aí eu comecei a trabalhar lá, fiquei aficionado, fiz 3 anos de atividade no hospital. E por que você não pensou em ser infectologista, então? Porque eu descobri... Porque o Adrelírio era infectologista. Infectologista, né? Exatamente. Uma sumidade na infectologia. E eu cheguei a pensar em ser infectologista, mas aí eu descobri que a doença não era só o micróbio e o antibiótico. Eu via entrar determinados cidadãos com diagnóstico de meningite meningocócica com determinados sintomas e outros completamente diferentes. O medicamento fazia efeito num, não fazia efeito no outro. Eu falei, então alguma coisa além, que não é só o remédio e a doença. O micróbio e o remédio não são os elementos únicos nessa questão. E aí isso começou a me perturbar mais, né? Eu já tinha, durante o curso de medicina, tido uma experiência lá no Hospital do Engenho de Dentro, né? Com pacientes psiquiátricos. Aí a doença psiquiátrica, você vê o quanto a influência do viver da pessoa vai fazendo a degeneração, né? E aí tinha essas questões de, onde que está a doença, afinal de contas. E aí, quando cheguei no Caju e me defrontei com essa percepção de que não era só uma relação, e que doença infecciosa seria a matemática da medicina, né? O micróbio é tal, o antibiótico é tal, vai lá, dá o remédio e mata. E não matava. Então tinha uma terceira questão, e aí eu comecei a me entrosar nisso, né? A me enfronhar nessa questão, e foi aí que a homeopatia veio trazer a questão de que a doença é o sujeito no seu ambiente, na sua vida. Ou seja, a doença é a vida. É o viver que faz o adoecer. Né? Então, e aí, quando eu entrei na homeopatia, outro mundo se abriu, fazendo sentido para mim, né? Mas daí você foi se especializar na escola homeopática da Argentina. Isso, aí eu fiz... Escuela, né? Escuela Médica Homeopática Argentina. Aí eu me formei, fiquei 1 ano ainda trabalhando como obstetra, que eu trabalhava no laboratório. Porque tinha esse detalhe. Eu trabalhava num laboratório de patologia clínica e ainda tinha isso. Eu via que o micróbio ali não era o da doença. O antibiótico que dava certo na placa de Petri não dava certo na clínica. Então, essas experiências da matemática, da medicina falhando, né, me levaram à homeopatia. Aí eu fui para Buenos Aires. Passei 1 ano lá. Buenos Aires era a meca aqui da homeopatia, da América do Sul. Na América do Sul, onde reuniam-se os homeopatas mais conhecidos, mais estudiosos, mais afamados. E aí eu fiquei 1 ano lá estudando, fazendo uma imersão de homeopatia, porque a gente frequentava o curso, era um curso de 3 anos, fomos um grupo, né? Fomos 5 médicos homeopatas. Quem é que foi? Erasto, Beth, Jorge Biolchini, Lucas Pacheco e Regina Brostel. E eu, 6, né? Fizemos uma república de brasileiros, num prédio, um apartamento bom, não sei o que, vivíamos todos lá. E frequentávamos todas as aulas do curso todo. Quer dizer, era uma imersão, a gente estava discutindo homeopatia o tempo todo. Quer dizer, foi um desenvolvimento filosófico e científico muito profundo. Aí chegamos aqui no Rio de Janeiro, o que aconteceu? Não tinha curso de homeopatia
na perspectiva da medicina do sujeito, da homeopatia unicista. Aí, sem querer, viramos professores de homeopatia. Criaram um curso chamado Escola Kentiana. Criamos a Escola Kentiana, porque só existia a homeopatia dita pluralista, que vinha da linha francesa, né? Mais organicista, mais próxima da medicina tradicional em alguns aspectos, né? Só usando remédios homeopáticos. Isso. E aí, essa experiência de professor de homeopatia impôs um ritmo de trabalho, um ritmo de conhecimento muito grande, que foi uma coisa maravilhosa, né? E nessa época, era, vamos dizer, o boom da homeopatia, todo mundo queria se tratar com homeopatia, a homeopatia estava em alta e não tinha médicos, né? Então a escola kentiana fez um sucesso danado. No começo a gente tinha turma que tinha quase 150 pessoas. Eu fui aluno de uma dessas turmas. Era uma coisa de 2 anos mais um de extensão. Era um curso trabalhoso, um curso que é uma coisa maravilhosa em termos de exigência, de formação, né? E a gente muito Caxias, muito querendo formar os melhores homeopatas do país, né? E foi uma experiência muito boa, né? E nós estamos falando início da década de 80. Exatamente, início da década de 80. O ponto delicado da formação era a prática, né? Então, a prática da homeopatia, porque o lugar para trabalhar, né, a homeopatia não era uma especialidade que tinha acesso à residência médica. Então, o sujeito, para estudar homeopatia, tinha que continuar trabalhando na sua vida como médico tradicional e tinha que dedicar um tempo para estudar e um tempo para trabalhar. Quer dizer, isso prejudicava muito, né, a possibilidade do sujeito se dedicar. Claro. Então, a dedicação era restrita. Porque a residência médica tem uma remuneração enquanto você está cursando, né? Exatamente. Quer dizer, o pleito era esse. A gente precisava ter uma residência para poder o indivíduo estar trabalhar dedicado à educação. Então, esse aspecto da homeopatia, no sentido da formação prática, me levou a pensar uma outra opção, que aí foi a ONG Ação pelo Semelhante. Ele falou, não, então vamos fazer um trabalho social. Aí eu saí da escola, da atividade docente, para a atividade de assistência popular, né? E aí criamos uma ONG com apoio da classe homeopática, das farmácias, de todo mundo. Uma novidade, uma ONG de homeopatia, né? E trabalhamos muito para que ela se sustentasse. Mas foi inviável, né? Porque uma ONG depende de recursos, e recursos privados são escassos, né? E os recursos, Brasil. No Brasil são escassos. Não temos os mecenas que existem nos outros países, né? Então, aqui é muito pouco sustentável, né? E investimento público em ONG de homeopatia, zero chance. Fizemos milhares de cursos para poder captar recursos de tudo quanto é maneira, mas tudo em vão. Não havia vamos dizer, o investimento social, ele tem uma doença que é o marketing. Ou seja, quem investe nas ONGs fazendo promoção de atividades sociais, não sei o quê, de um certo modo visa a visibilidade que aquela ação lhe favorece. Então, vivemos a ONG Ação pelo Semelhante durante 10 anos, com assistência da população do Morro dos Cabritos, né? Morro dos Cabritos fica onde, no Rio? Ladeira dos Tabajaras. Sim. Aquela população ali da Ladeira dos Tabajaras. Copacabana. Atendíamos as crianças, era uma ONG com poucos recursos, quer dizer, pouca gente, né? Então as pessoas que iam trabalhar, trabalhavam como voluntárias. E as farmácias faziam doação dos medicamentos? Doavam os medicamentos, mas o trabalho do médico era doação também, né?
e tínhamos que selecionar um grupo dentro da comunidade, né? Aí selecionamos as crianças das creches comunitárias. Foi uma coisa espetacular, né? Porque qual era o critério? Não podia atender todo mundo. Que crianças a gente vai atender? Vamos atender as crianças que têm que faltam mais à creche. Faltar a creche numa comunidade, numa vida comunitária, é um problema social, né? Porque faltou, não pode ir para a creche, vai ficar onde? Família que não... Então, o estar com saúde era um valor muito importante para as crianças, né? Faltava normalmente por adoecimentos. Por adoecimento. Então, qual é o nosso foco? Vamos cuidar das crianças que faltam mais à creche por problemas de saúde. Isso foi uma coisa muito boa. Muito boa. Muito boa. O sucesso foi espetacular. Os pais ficavam maravilhados, né? Primeiro, com a própria abordagem homeopática, acostumados a levarem os seus filhos aos prontos atendimentos da emergência, que chegava lá, vamos dizer, não tinha cadeira para sentar, né? A mãe tinha que atender a criança, tinha que fazer a consulta em pé, porque a demanda nas emergências é uma coisa brutal, né? Então eu chegava lá na consulta, de uma consulta e tinha um médico que escutava, falava, conversava, aconselhava. 40 minutos, 1 hora de consulta. Aí tinha os depoimentos de mães dizendo, eu não sabia que médico ouvia o que o paciente tem para contar. Aí esses caras, que coisa! Aí eu digo, a gente foi trabalhar pensando que ia fazer medicina e homeopatia, e, na verdade, a gente estava fazendo um trabalho social de educação para a saúde espetacular. E aí começou, e os resultados de qualidade, né? E os depoimentos de pais. Não, eu sempre ouvi falar que a homeopatia demorava para fazer efeito. Meu filho começou a vir aqui, não ficou mais doente. Vocês gravaram isso? Assim, criou-se aí um documentário, um livro, alguma coisa sobre essa experiência? Não. A Gilda, que foi uma das pessoas... Gilda Campos? Gilda Campos. Olha, não sabia. A Gilda Campos... Gilda foi da minha turma. A Gilda Campos fez a tese de mestrado dela em cima do trabalho da ONG. Então ela tem um material muito bom. É uma pessoa que vale a pena você conversar, porque ela vai retratar essa experiência da assistência homeopática na qualidade de vida das pessoas. Agora vamos fazer uma coisa. Vamos deixar outra parte assim das suas atuações para o segundo bloco do programa, que é a questão mesmo da homeopatia no SUS e tal, porque aí você também fez parte de algumas comissões, de alguns conselhos. Vamos voltar um instantinho. Primeiro eu vou explicar para os nossos ouvintes o significado da palavra homeopatia, que vem do grego, que é homeos patos. E homeos quer dizer semelhante, e patos pode ser doença ou pode ser sofrimento, né? Por isso que a gente fala patologia. Isso. Né? Mas fala um pouquinho do Samuel Hahnemann, que foi o alemão que criou essa nova forma de ver a saúde. Fala da história dele. Ele era um médico muito estudioso, né, e inconformado com a medicina da época dele, que era uma medicina brutal, né? Sangrias, intervenções para fazer vomitar, coisas muito violentas, né? Ele não se conformava com esse tipo de prática. E aí o que ele fez foi estudar Hipócrates. Ele falou, como é que se cura? Porque o Hipócrates é conhecido como o pai da medicina, porque ele se dedicou a estudar como é que as pessoas se curavam,
como que as medicinas atuavam, né? Como que se tratava a saúde. E aí ele apresentou a tese dele, dizendo que a saúde se tratava, quer dizer, as doenças eram curadas quando as intervenções eram na direção de contrariar os sintomas ou na direção de fazer sintomas parecidos com o da doença. Aí ele resolveu se dedicar porque a perspectiva de contrariar os sintomas era a medicina vigente, sempre muito violenta. Então, como é que eu posso tratar? Dá um exemplo de contrariar os sintomas. Contrariar o sintoma, você tem vômitos, aí você dá um remédio contra o vômito, para fazer o vômito parar. Uhum. Tá. Um remédio que vai fazer parar o vômito. Uhum. Que, no caso da homeopatia, isso se dá fazendo uma ação semelhante. Aí ele vai trabalhar como que a gente vai estudar os remédios, porque a questão toda era como que se estuda as substâncias, não por teorias. Não, a substância ela funciona porque ela é muito cáustica, ela é muito forte, ela é muito ácida, ela perturba. Nessas teorias da medicina que ele via que geravam esses excessos, né? Esses efeitos danosos que a medicina produzia. Nós estamos falando de 1700 e muito, né? Ele 1700. morreu em 43, mas ele nasceu em 70 e pouco. Né? Exatamente. 1796 é quando ele lança o livro que vai ser a base da homeopatia, né? Quer dizer, 96, 1796. Como é que é o nome do livro que eu esqueci? Ensaio sobre um Novo Princípio. Isso. Ele lança exatamente o Ensaio sobre um Novo Princípio, onde ele expõe a questão da semelhança, né? De como se deve estudar os remédios. E aí, nessa de como se deve estudar os remédios, ele vai resgatar alguns conhecimentos que já existiam sobre experimentação na saúde. Ele diz, como é que a gente vai conhecer o efeito de uma substância? A gente vai conhecer o efeito de uma substância quando você der ela para uma pessoa que não tem nenhuma doença e ela produzir sintomas. Esse é um dos pilares da homeopatia, né? Experimentação numa pessoa sadia. Exatamente. Então você vai conhecer os efeitos que a substância produz na saúde, observando como a saúde se modifica a partir do contato com essa substância. E não pode ser um conjunto de substâncias. Você não pode dar 5 remédios ao mesmo tempo, tem que ser um remédio de cada vez. Então você só pode conhecer o efeito de uma substância dando ela na saúde e uma coisa de cada vez. Em doses... Mas um outro pilar da homeopatia é a dose milesimal, né? Como é que ele tirou essa percepção de que qualquer coisa da natureza, mineral, animal, vegetal, poderia gerar numa pessoa uma reação? Isso veio da onde? Isso da observação, né? A medicina é fundamentalmente uma prática experimental, né? Então, como que a história das doenças, como que as doenças eram tratadas, que foi o trabalho do Hipócrates, como que as doenças eram tratadas e que substâncias eram essas. Então, ele não criou nenhuma substância, ele se utilizou das substâncias que já eram conhecidas, que já eram usadas. Hipócrates já achava que o mineral podia ser um remédio? Estava na prática de vida. Entendeu? A história humana, o relacionamento da humanidade já trazia que o homem buscava a cura dos seus estados de perturbação, buscando substâncias minerais, buscando substâncias vegetais, buscando produtos animais. Quer dizer, a história da medicina é marcada exatamente por essas experiências, né? Do homem em busca de restaurar o seu estado, buscando na natureza as fontes de restauração. E como ele chegou à conclusão que as doses infinitesimais seriam a forma adequada? E não você tomar um chá, por exemplo, de uma folha. O que ele observou? Tudo bem, busca-se o medicamento que mais parecido, ou seja, você vai indicar aquela substância que tem a propriedade de... Então, o cara está lá vomitando,
Então ele vai procurar um remédio que provoca vômito. E o que ele observava? Que quando ele administrava esta substância, que era parecida, em quantidades que eram as quantidades habituais, piorava, agravava. Quer dizer, o remédio, Antes do folha provocaria vômito, o sujeito estava vomitando e ia vomitar mais. Vomitava mais ainda. Então ele começou a dizer, não, então, tem que, de um certo modo, começar a diminuir a dose. Tem que começar a diminuir a quantidade. Ou seja, quando você dá o medicamento para a pessoa, você não pode dar ele numa quantidade muito forte. Então, na busca de diminuir a quantidade, ele foi fazendo ensaios e foi descobrindo que quanto menor a quantidade, melhor o efeito. Ou seja, a ideia é de que você estimula a saúde. Você não dá uma ordem para a saúde. Você não determina o que o organismo vai fazer. Você simplesmente estimula para que o organismo vá naquela direção. Então, são doses mínimas que vão fazer com que o organismo, tomado por aquela influência, faça aquilo que ele está querendo. E essas doses mínimas, eu me lembro que a gente teve um momento que se discutiu que a dose era tão mínima que chegava a ser menor do que um átomo. E que para você chegar a fazer algo menor do que um átomo, significa que você fez uma fissura nesse átomo. Né? E isso geraria uma explosão. Como é que era a compreensão de que podia ser tão mínimo, mas como se fosse uma coisa já suprafísica? Não mais, ali já não tinha mais o material, já tinha uma outra coisa. Esse é o ponto, vamos dizer assim, que cria um certo ceticismo na medicina. O que você está dando para o sujeito se você não está dando parte nenhuma da substância? Se você está dando uma parte tão pequena que ela é impossível de ser medida, porque o processo de fragmentação das substâncias, a diluição, ou seja, você dilui e succiona. Dilui e succiona. Succiona para quê? De um certo modo, para você, nesta agitação da sucção, você energizar a substância. Então, você nisso vai fragmentando, chega num ponto em que não há mais molécula naquela substância. O que tem ali? Apenas o resíduo desse processo de sucção, de energização que você promoveu. Isso é, vamos dizer, para a medicina convencional, uma coisa impossível de acontecer, né? Eu me lembro que nas primeiras aulas do curso, se não assim na primeira semana, era mostrar como era o pensamento cartesiano, né, de Descartes, e o pensamento do Hahnemann, onde é que a coisa abria, né? Isso, e você vê hoje, atualmente, você tem uma linha de pesquisa que é justamente isso das doses infinitesimais, né? O efeito não substancial, né? As ultradiluições. Tem escolas estudando isso? Aquele virologista Montagnier, da AIDS, ele criou um laboratório na China em que ele se dedica a isso. A isso? A isso. É uma coisa impressionante. As descobertas dele vão na direção de que há uma ressonância, de que essa energia que fica não tem mais molécula, não tem mais substância nenhuma, mas a substância ficou energizada. Sim. E essa energia impregnou o meio. Aí eles fazem experimentos para poder medir essa impregnação. E coisas absurdas no sentido lógico. Ele diz que você pode transmitir por rádio. Ou seja, é uma energia que fica impregnada no veículo de tal modo que você pode transmitir por rádio. Como uma onda eletromagnética. Quer dizer, isso são... eu vou pesquisar isso, eu não tinha ideia. São experiências físicas, né? Vamos lá, o Hahnemann, quer dizer, um dos
E chinês não é brincadeira, não faz coisa objetiva, né? Eu acho que ele está de olho nisso, entendeu? Nessa nova medicina que vai se construir a partir das doses infinitesimais. Você não gasta recurso. Outra coisa, a história a frase mais impactante da homeopatia é semelhante cura semelhante, né? É, essa coisa de buscar a substância que provoca o mal. Uhum. E quando que a gente acabou entrando no tratamento antes de uma outra coisa, é o conceito de doença do Hahnemann, né? A história que a doença seria um desequilíbrio da energia vital. Quer dizer, isso para quem é leigo, para quem não teve nunca nenhum contato com isso, é absolutamente impossível de compreender. Isso. Tenta explicar isso de forma mais didático, mas o mais fácil para as pessoas entenderem. O que é a energia vital? A energia vital é a energia que faz o sujeito viver. Ou seja, a diferença entre estar vivo ou morto é a capacidade de reagir. A capacidade de reagir é dada por uma energia que está presente naquele ser. Isso, mas de onde que ele tirou essa ideia de que a sua capacidade de reagir não é, por exemplo, porque você tem uma imunidade boa, mas é porque ele tem uma energia vital. De onde que veio essa ideia? Veio de Hipócrates também, você acha? Olha, eu acredito que isso daí são as teorias da época, né? A ideia de energia, né? A ideia de haver uma energia que emula a vida, né? De que a vida não é substancial, de que a vida é alguma coisa etérea, né? Então imaterial, quase. Imaterial, exatamente. E essa coisa imaterial é que ganhou o nome de energia. E aí ele deu o nome de energia vital, a energia da vida. Aí a gente diz que... Vital significa vida. Isso, vital. E aí a gente diz que o médico homeopata é um médico da vitalidade. É um médico que observa a saúde na perspectiva da vitalidade, ou seja, o sujeito tem capacidade vital. Capacidade vital é o quê? Responde às circunstâncias, né, que a vida promove. Que a vida é uma só, mas é múltipla. Ela não é igual nunca. Para cada pessoa, a vida é de um jeito, né? Então, é como se fosse uma impressão digital, né? Cada um tem a sua. Exatamente. Então, como que o sujeito responde às circunstâncias? A vida é a relação. Quer dizer, o indivíduo dá conta de que está vivo porque ele reage, ou seja, acontece alguma coisa e ele se expressa, ele se manifesta. E são essas manifestações, as reações que a vida promove, que faz com que o homeopata possa medir a vitalidade. Medir a vitalidade é o quê? Ele está respondendo de maneira proporcional ao estímulo que está acontecendo? Ou está respondendo de maneira insuficiente para o que está acontecendo? Ou de maneira exagerada? Então, essa questão da resposta, se a resposta é proporcional ou desproporcional ao estímulo, é que vai dizer se o sujeito está equilibrado ou desequilibrado. Ou seja, se ele está gastando mais energia do que o necessário para poder reagir, com uma reação extrema, consumindo o seu organismo, consumindo a sua vitalidade, consumindo o seu combustível vital, uma coisa que não precisa, porque ele reage demais, ou, pelo contrário, ele está sendo consumido pelos estímulos da vida porque ele não reage. Então, a falta de reação faz com que ele sofra as consequências das influências da vida. Bom, então, essa seria a ideia de... O Hahnemann, ele enfim, escreveu muita coisa e ele teve, depois disso, muitas pessoas que gostaram do que ele tinha escrito e despertou nessas pessoas interesse, e um dos que teve essa ligação com o trabalho do Hahnemann o Hahnemann era um alemão, foi um americano, James Tyler Kent. O James Tyler Kent é que deu o nome à escola que vocês criaram quando vocês voltaram da Argentina, que é a escola Kentiana. Isso. Fala um pouquinho desse Kent, na importância dele e o que ele fez avançar a homeopatia. Ele, de um certo modo, contribuiu muito para o entendimento do que era a homeopatia
no sentido de dar clareza a essa perspectiva da vitalidade, da resposta às circunstâncias e de situar o homem e o seu sofrimento. De colocar que, na verdade, a vida é o que a gente sente da vida. E esse sentir da vida faz com que você tenha respostas, que você tenha reações. Então, essas reações é que, de um certo modo, vão espelhar o estado de equilíbrio ou desequilíbrio do organismo, da pessoa. E aí ele vai dar uma visão muito compreensiva para o homem, para o sofrimento humano, né? Então, a energia vital já era vamos dizer, uma aquisição conceitual que a homeopatia trazia, e aí o Kent vem trazer a questão das emoções, do viver, né? Do quanto o viver, de um certo modo, influi no gasto da energia, no adoecimento que vai vir, né? Então, de um certo modo, ele traz uma contribuição muito grande, porque ele amplifica, né, o olhar do médico, o olhar do homeopata para o campo das emoções. Não é emoção no sentido da psicanálise, não, porque a particularidade, né, ele não é nem todo mundo responde igual, né, e cada substância tem as suas peculiaridades. Então, tem substâncias que são marcadas pela raiva, pela ira, pelas reações extremas, violentas. Então, ele vai, de um certo modo, apontar para esses detalhes do comportamento, né, das reações orgânicas, da relação das reações orgânicas com as relações emocionais. Os tipos de relação. Então, ele vai fazer uma construção que, de um certo modo, une, né, o conhecimento, né, da homeopatia, né? E eu me lembro que vocês, quer dizer, eu não sabia que vocês, do grupo Kentiano, tinham ido juntos para a Argentina. Mas quando eu conheci, quando eu entrei no curso, havia um argentino que era muito, assim, influenciador do pensar da escola kentiana. Talvez não de todos os professores, mas da maioria. E o nome dele era Afonso Mazzi Elizalde. E uma das coisas que ele defendia, no entendimento dele do adoecer humano, é que o Hahnemann tinha sido muito influenciado para parte do pensamento dele homeopático em São Tomás de Aquino, né? Então, eu me lembro que a gente estudou São Tomás de Aquino, né? E as formas que São Tomás de Aquino via a vida, via o universo. E fala um pouquinho desse pensamento do Mazzi e aquilo que você usou disso, do tomismo, né? Do São Tomás de Aquino gerou o tomismo, misturando com saúde, misturando com medicação, misturando com sintoma. Como é que era essa ligação, aparentemente, entre um pensador, um filósofo religioso católico e a medicina? Ele vai situar o pensamento da medicina na questão das doenças crônicas, né? Do adoecimento no sentido das degenerações consumptivas, ou seja, das degenerações que consomem e matam no sentido de destruir, e das perturbações do organismo no sentido construtivo, hipertrófico. Então, ele vai dizer que a questão da sífilis, que é uma doença corrosiva, né, que corrói os órgãos vitais, e do cancro, a cicose, que hipertrofia, e com essa hipertrofia das partes, ela degenera o funcionamento do organismo. Então, as doenças crônicas vão se dividir nessas duas naturezas. Essa natureza hipertrófica destrutiva por hiperconstrução e
a destrutiva pela consumpção, pelo consumo, pela destruição. Seria como se fosse uma úlcera e um câncer, né? Isso, exatamente, é uma úlcera e um câncer. Né? E aí ele vai situar, né, ele vai buscar situar a relação entre essa visão tomista do que é o sentir, porque o São Tomás de Aquino, não sou um auto-estudioso São Tomás de Aquino, não, mas o que eu, de um certo modo, apreendi ele sistematizou a questão do pecado, dos sentimentos, né? De um certo modo ele vai falar do que é o sentir e o desenvolvimento das naturezas humanas, das qualidades humanas e das qualidades e das degenerações humanas. Então ele vai fazer, o Masi vai fazer uma relação entre essas alterações do adoecimento no sentido construtivo ou no sentido destrutivo com essas qualidades. E aí ele vai apontar para os defeitos humanos, né? As perturbações da natureza humana espiritual, vamos dizer assim, né? Degenerando o corpo. E ele, eu me lembro que na teoria dele, tudo começava com a queda do paraíso, né? Porque eu estudei muito budismo, e o budismo tem uma visão diferente do que seria chamado de queda do paraíso. Inclusive, eu me lembro que lá no curso vocês levaram um colega de vocês que estudou muito o budismo do norte, que era diferente do budismo normal, tradicional que a gente entende, porque me lembro que ele dizia que o sintoma do indivíduo ter caído do paraíso, não era cair do paraíso, é ele não fazer mais parte da unidade. Então, o grande sofrimento do ser humano para o budista do norte é que o ser humano vive achando que não é parte de uma unidade mais, que ele está apartado, existe o mundo, existe ele, né? E o sofrimento seria esse. E no caso do que o Masi Elizalde ressaltava do tomismo, no São Tomás de Aquino, seria que o primeiro sentimento humano, antes dele tomar decisões que levam à destruição ou à hipertrofia, ele seria um sentimento de perda, né? E perdia alguma coisa, que era o que ele tinha de bom lá com... A integridade que foi criado por Deus de maneira perfeita. Perfeita. E ele perdeu a perfeição. Exatamente. Ele perdeu a perfeição em algum aspecto. Quer dizer, em algum aspecto da vida dele não tem mais essa perfeição. Então, e aí ele vai buscar... Para as pessoas entenderem melhor, quando você pensa num medicamento, vamos dizer, cada medicamento teria um drama existencial, né? Que você dá para o paciente que você acha que tem aquele drama. Dá um exemplo assim, de alguns medicamentos, sem que as pessoas fiquem muito assim, às vezes, focadas nessa questão. Mas, por exemplo, um drama existencial que um remédio tentou superar além de Deus, por exemplo. Olha, Alexandre, eu nesse particular, eu não vou cometer a ousadia de me explanar, porque isso cria muitas divergências, muitas diferenças, e acho que eu não sou a pessoa mais adequada para falar sobre essa perspectiva. Você não era, vamos dizer, um masiano. Não era um masiano. Eu fiquei muito ocupado e trabalhei muito a questão como que o desequilíbrio vital se expressa nas partes. Sim. As alterações do funcionamento, os aumentos e as diminuições, e como essas... Tudo bem, sem entrar na área do São Tomás de Aquino, mas você falou duas palavras aqui. Você falou sífilis e você falou psicose. Sífilis, algumas pessoas, a maioria das pessoas já ouviu falar, né? Vai pensar numa doença sexualmente transmissível e tal, mas não é essa a abordagem homeopática para a palavra sífilis, é muito mais do que uma doença sexualmente transmissível. Mas fala um pouquinho do que seria sífilis para um leigo e o que seria psicose.
A sífilis, isso é a base do pensamento homeopático, né? Isso. Desvios. Os desvios, né? A sífilis seria tudo que vai no sentido da destruição. Física ou até mental. Isso, exatamente. Depressão, por exemplo. Exatamente, físico ou mental, né? O indivíduo pode sofrer, mas não obrigatoriamente ele tem que ter impulsos assassinos. Não tem que ter impulsos de se mutilar. Seja matar o outro ou matar a si mesmo, é um sentido sifilítico. Sim. Né? Já há um movimento, não é só um sofrimento da pele. Tomou uma decisão. Exatamente. Porque a ideia é de que toda sensação implica numa resposta. Então, essas sensações, né? E essas respostas é que vão dar ao médico a percepção de em que miasma, em que direção ele está. O que seria, então, para a pessoa entender a psicose, que é o outro lado da sífilis? Seria o sentido, em vez de destrutivo, construtivo. É o sujeito que é obcecado por trabalhar, por exemplo. É obcecado pela exatidão, quer dizer, que faz tudo, é o ato repetitivo para que aquilo fique perfeito. E aí ele vai se repetindo, porque ele não tem satisfação, porque, de fato, a satisfação da vida é duvidosa, né? Então, e o sujeito marcado pela insuficiência do seu sentir fica mais pronunciado ainda. Então, ele nunca se sente satisfeito com o seu viver e com os seus agires. Mas o interessante disso é que isso é um movimento, não é uma coisa estática. O seu paciente hoje pode estar psicótico e daqui tem algum problema que acontece na vida e fica sifilítico, né? Ele pode mudar de percepção de tudo e desviar para o outro lado, né? Não imediatamente, né? Isso pode acontecer, mas, de um certo modo, implica numa construção demorada, né? Demorada. O sujeito, de um certo modo, precisa de muito tempo para mudar de miasma, né? Porque ele está... Ele não tem consciência do que está acontecendo. Sim. Ele não tem consciência do que está acontecendo, né? Ele precisa por isso que uma consulta homeopática não pode se dar em 15 minutos. Impossível. Quer dizer, impossível, eu não posso falar isso, porque tem exemplos de pessoas que fazem isso de maneira brilhante, né? Tem um olhar e uma capacidade de ver os sentimentos e as alterações, e quando ele está olhando, ele não está olhando só para aquilo que está sendo, do que está visível do ponto de vista da emoção, do que está sendo dito. Ele está, ao mesmo tempo, fotografando, escaneando o sujeito em todos os seus aspectos e vendo as expressões orgânicas também, se utilizando do que está alterado no organismo para poder pensar se a direção... E por que o homeopata dá tanto valor ao sonho? Sendo médico, né? Porque se fosse o psicólogo, ele já é criado no sonho, né? Porque a base psicanalítica já vem justamente do sonho. E por que um médico homeopata dá tanto valor ao sonho e valoriza, estimula o próprio paciente a tentar descrever o sonho? O sonho repetitivo. Sim. A ideia do sonho é o valor daquela impressão, daquela sensação que não tem mais contexto com a realidade. É uma sensação que, de um certo modo, está impregnada nele e ele está o tempo todo sentindo da mesma maneira. Então, a ideia de explorar este campo da imaginação nada melhor não que o consciente, sonho, né? Exatamente, nada melhor que o sonho. O sonho que se repete, de um certo modo, vai figurar, né? Ou eu me lembro que você me ensinava também que é aquele sonho que ele não se repete, mas você sonhou ele há 20 anos atrás e nunca mais esqueceu daquele sonho. Também tem isso, aquela impressão que ficou marcada, né? Como aquela canelada que você recebeu no futebol 10 anos atrás e que até hoje ainda é roxa, né? Pô, tem alguma coisa errada nisso, né? A canelada passa no dia seguinte ou 3 dias depois. Se não passou, é porque tem alguma coisa ali,
Essa canelada que não passa 10 anos depois é porque ali tem uma fraqueza, tem uma debilidade, tem uma insuficiência, uma reatividade extraordinária, né? E, de um certo modo, o que o homeopata faz é querer observar justamente como que a vida é consumida, né? Como que o cidadão gasta a vida dele. Então, eu me lembro que vocês valorizavam muito e tinham aulas específicas sobre isso, que eu não me lembro de já ter ouvido isso no meu curso de medicina alopática, né? O valor da consulta. Porque a gente em medicina, a gente ouve muito a questão das técnicas, de anamnese, o que você tem que perguntar, como é que é o roteiro, primeiro a história patológica atual, depois a passada, depois a familiar passada, pá. Mas vocês tinham um aspecto diferente na condução da consulta. Uma das coisas que eu achava muito interessante era, e que eu aprendi muito com isso, e uso mesmo em alopatia, é a transferência contra transferência, né? Traduz isso em palavras e o valor da consulta mesmo que vocês dão. Porque você, de um certo modo, como médico homeopata, diferentemente do médico tradicional alopata, que ele tem como parâmetro nosológico, ou seja, ele identifica a doença pelos traços que o organismo, pelas degenerações que o organismo sofre, seja através de exames, seja através do aspecto, seja através de palpação, quer dizer, ele está focando o seu diagnóstico em função daquilo que está alterado no organismo, e essa alteração está no âmbito da corporeidade, está no âmbito da substância. O homeopata não está no âmbito da substância, ele está no âmbito do verbo. De um certo modo, as expressões dos sentires e dos agires vêm através da fala do sujeito. Quer dizer, o sujeito fala sobre aquilo. Ele tem que falar sobre aquilo porque aquilo é o que ele sente e é o que ele faz. Então, a preocupação do médico homeopata é de que a fala seja a mais espontânea possível. Que não seja uma fala que vai responder a uma demanda do médico, e sim uma fala que possa expressar aquilo que verdadeiramente é o paciente. O médico não pode induzir o paciente à resposta que ele quer. Exatamente. Então, pergunta e resposta é uma prática que, de um certo modo, macula a natureza da expressão. Faz com que aquele que está respondendo tenha que atender ao que foi perguntado. E o médico está querendo conhecer. Se ele está frente a um objeto que ele não tem a menor ideia do que é e que ele sabe que ali tem coisas importantes e que tudo o que ele vai dizer, de um modo ou de outro, está vinculado com essas alterações dos seus sentires, ele tem que dar o máximo de espaço para que o sujeito fale espontaneamente. Então, são perguntas e uma forma de abordar que dê espaço para que o paciente fale. Então, essa é a delicadeza e essa é, vamos dizer, a dificuldade, né? Porque, de um certo modo, o médico homeopata também faz as perguntas sobre as doenças que teve, sobre as doenças do passado, sobre as doenças da família, mas o que ele está querendo nisso? Ele está querendo não apenas o aspecto nosológico, mas ele está querendo que o sujeito fale sobre a vida dele na hora que estava vendo aquilo. Então, ele está falando sobre a catapora, mas aí ele está falando que a catapora foi horrorosa, que ele sofria muito com aquilo. Aí ele então vai contar. Que ele sonhava tal coisa quando estava... Naquele momento. Entendeu? Então, de um certo modo, o médico homeopata está buscando aquilo que seja o traço individualizador. E eu me lembro que isso foi uma aula do Masi, em que ele dizia assim, que ele perguntava à secretária quem era a próxima paciente, ou quem estava agendado para aquele dia. Aí tinha lá uma senhora, lá, a dona Maroca, e aí, ai meu Deus, dona Maroca, e ele dizia que porque às vezes a dona Maroca era chata, porque era o problema dela, o desequilíbrio da energia vital dela fazia ela ser chata. Mas se você
ficasse fixado na questão de que ela era chata, você não ia entender a doença dela. Você ia ter um preconceito. Um preconceito, exatamente. De que, de um certo modo, você precisa da genuidade, né? Precisa que o sujeito seja genuíno, né? Seja o mais ele possível. Sim. E aí, de um certo modo, é uma dificuldade você se despojar, né, de todos os seus pensamentos para garantir que o sujeito fale aquilo que ele está precisando falar. Até porque se você não for neutro com ele às vezes pode, para te agradar, falando alguma coisa que ele acha que você gostaria que ele falasse. Exatamente. Aí ele me perguntou sobre isso, então ele tem curiosidade disso, aí ele vai alimentar aquilo ali, quando aquilo ali, de repente, não tem nada a ver com ele. Não tem nada a ver com a base do problema. Exatamente. Hilton, vamos fazer um intervalo de uma música, porque o Geraldo considera que me deu uma aula que o programa longo ele tem que ter um intervalo para tocar a vinheta do programa, né? Anunciar a rádio. Eu aprendi, Geraldo, e não comento mais sobre isso. Foi a última vez que eu falo. Mas vamos fazer um intervalo. A nossa ONG trabalha com tabaco, né? Então a gente tem umas músicas que têm relação com tabaco, umas músicas muito interessantes. Eu não sei qual que o Geraldo vai botar. Quais são as opções mesmo? Você pode botar Eu Trago a Música, que é do... essa aí pode. Então bota. Tá, vou botar essa. Tá, Eu Trago a Música. Em vez de tragar cigarro, traga a música. Entendi, eu trago. Tony, como é que é o nome dele? Tony Garrido. Tony Garrido. Ivanjo Souza, pode? Você vai conseguir aquela... ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Meio ao caos da fumaça de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante sua voz.
a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde deste sábado, em que estamos entrevistando um dos grandes homeopatas brasileiros com uma história, de uma certa maneira, Hilton, você ia chamar de pai da matéria, mas você e o seu grupo, vocês têm uma história, né, em relação a uma especialidade médica que tem mais de 2 séculos, né? Começou-se a pensar nela no século XVIII, né? O alemão Samuel Hahnemann. Mas então, tem 2 séculos, já estamos no século XXI, mais de 2 séculos, e vocês trazendo essa história. Agora tem um outro lado da sua carreira, dos seus movimentos, que nós não abordamos no primeiro bloco, que é a tentativa sua, de várias maneiras, e não sei se frustrante ou não, mas de várias maneiras, a tentativa de você valorizar esse pensar, né? Esse pensar médico, é bom que se diga, que enfim, é um pensar bastante diferente. Eu sei porque eu já militei nas 2 áreas, e é um pensar que envolve um envolvimento, né, entre médico e paciente, médico e família de paciente, uma coisa que você não vê normalmente nas outras especialidades médicas, né? É um lidar diferente. Em parte nós já até justificamos, porque sem isso você não consegue extrair o que você precisa do paciente, né? Se ele não confiar em você, se ele não estiver livre para dizer coisas a você que talvez ele não dissesse para um alopata, né? Como acontece também com os psicanalistas, né? Psicanalistas ouvem certas coisas que um alopata não ouviria e nem diria para um alopata, né? O caminho é outro. E você fala um pouquinho das suas andanças, o que você já fez para tentar fazer, tanto é que quando eu pedi, como sempre, que o convidado desse o nome do programa, o nome que você sugeriu foi homeopatia no SUS, utopia ou direito. Ou direito. Utopia ou direito. Por que você pensou nesse nome? Bom, Alexandre, a experiência com a homeopatia trouxe para a gente uma percepção de que a homeopatia faz muito, muito, muito bem, não apenas a saúde física, faz muito bem a saúde como um todo, né? E, nesse sentido, ela recupera qualidades da vida, né? E faz com que o indivíduo se integre melhor ao viver, né? E isso com um custo mínimo. O preço do medicamento homeopático é ridículo. Vamos dizer, você tem remédios que podem ser um pouco mais caros, mas não tem remédio caro. O custo do tratamento homeopático é muito barato. E o que faz ele ser ainda mais barato é o fato de desvincular o consumo de remédios. Quer dizer, a restauração da saúde fazendo com que o indivíduo abandone hábitos, né? Abandone distúrbios sensoriais que ele tem. Por exemplo, isso não é uma coisa que aconteça regularmente, mas, por exemplo,
acho que não sei se você conheceu a Verônica. Conheceu a Verônica? Uhum. Verônica. A Verônica me levou Verônica, médica homeopata. Verônica, médica homeopata, me levou estudando homeopatia, encantada com a homeopatia, ouvindo a gente falar loas sobre a homeopatia, sobre os benefícios, não sei o quê. Me leva um amigo do pai dela. Esse amigo do pai dela era um cidadão conhecido no bairro de Ipanema pelos porres que ele tomava. Pelos porres que ele tomava, porque quando ele tomava esses porres, ele aprontava geral. Ou seja, todo mundo conhecia ele. Ela levou, vou levar lá no consultório do Hilton. Sabe o que aconteceu? O cara fumava como uma chaminé, porque é comum, né? O alcoólico acompanhar o álcool com o cigarro, né? Ele fumava ininterruptamente. Tanto que no meu consultório fechado, ar-condicionado, não era possível fumar. Não admitia, era impossível. Se eu quisesse fazer uma consulta com ele, que ele não fumasse. Então eu tive que desligar o refrigerador, abrir a janela para poder fazer a consulta com ele. Você acredita que esse indivíduo deixou de fumar e deixou de beber? Eu digo que esse cidadão, o que aconteceu com esse cidadão, fez com que a minha clínica ficasse conhecidíssima. Porque todo mundo conhecia o que esse sujeito aprontava no bairro. E aí você vê, como é que pode você dar um remédio para uma pessoa e esse medicamento permitir que o sujeito se liberte de 2 hábitos que o matavam? Você diz, que qualidade, né? Que coisa boa que é para a saúde. E isso, um remédio que custava R$10. Quer dizer, então a gente começou a pensar que, o custo dos tratamentos, né? Pensando as doenças crônicas, as doenças habituais, né? E a gente vendo na nossa prática as crianças deixarem de adoecer. Porque o que a gente vê com o tratamento homeopático é o sujeito deixar de adoecer. De adoecer daquilo que ele tem o hábito de adoecer. Porque o adoecimento é o adoecimento dele. Então, ele recorrentemente fica doente. Então, ele fica doente, recorrentemente está tomando droga, tomando remédio. Então, se a gente pudesse levar isso para a saúde pública, o impacto que poderia ter no consumo de remédios, ou seja, na diminuição das despesas de saúde, porque um paciente como esse que eu estou citando, que eu citei, né? Deixa de frequentar, deixa de fumar e deixa de beber, ou seja, deixa de gerar fatores de risco altíssimos que implicam em despesas para o Estado que são violentas. Porque esse cidadão, se você fizer, vamos dizer, a cada 50 casos você salvar um do hábito do fumo, isso é uma coisa miraculosa, isso é uma economia para o Estado enorme. Não, mas é ele que fuma. Não, ele fuma, mas ele perverte todo o ambiente e ele vai se implicar num processo de adoecimento que vai ter despesas altíssimas para o Estado. Então você pode impactar positivamente a saúde, né, dos cidadãos e pode impactar as políticas de saúde. Bom, isso era o que você acreditava e o que te estimulou a fazer o que exatamente? Quais foram os movimentos que você tentou fazer nesse sentido? E aí, nesse sentido, a gente começou a trabalhar para que se incluísse a homeopatia no SUS. Começamos esse trabalho dentro da Associação Médica Homeopática, na gestão da Associação Médica Homeopática Brasileira, com requerimentos, com demandas para os estados, para o governo, para poder sensibilizar o governo a incluir a homeopatia. Não, já estava incluída, mas ampliar a participação de médicos homeopatas no sistema de saúde,
ampliar no município, abrir concurso para médicos homeopatas. Então, a gente fazia um trabalho, vamos dizer, institucional de ampliação de campo de trabalho para médicos homeopatas, pensando nessa perspectiva do benefício coletivo, né? Não apenas do benefício... Lógico que também tem benefício para o médico que vai trabalhar, vai ter um emprego público, mas o foco não era esse. O foco era a perspectiva de uma medicina humanizada, uma medicina da vitalidade, uma medicina da restauração da saúde, impactando positivamente o orçamento público. Então, a gente trabalhou muito nesse campo institucional, mas o sucesso era nenhum. Nenhum. Os gestores não se sensibilizam. Todos os gestores, raros, todos não pode dizer todos, mas raros gestores ouvem o que você está falando e, quando ouvem, não creem. Não, eles não creem no método, eles não creem... Não creem na possibilidade de melhorar. Eu acho que os gestores públicos não acreditam que é possível o Estado melhorar. Não é questão da homeopatia, especificamente. Na homeopatia, então, que é considerada quase que uma bruxaria, que é maldita, ou seja, mal falada pelos próprios pares, fica pior ainda, né? Porque eles são muito ciosos do conceito que eles têm. Então, introduzir a homeopatia num ambiente significa arrumar confusão com uma porção de gente que é da área da saúde e que acha que a homeopatia é uma bobagem. Como você tem hoje uma maluca daquele Instituto Questão de Ciência que trabalha para acabar com as práticas integrativas, homeopatia, acupuntura, fitoterapia, tudo. Não, porque tudo isso é jogar dinheiro fora. É a Natália Pasternak. Essa doente, essa mulher é um mal para a medicina, para a natureza humana, porque ela é preconceituosa demais, né? E acha que só existe uma forma de tratar, uma forma de encarar o adoecimento humano, né? Então, os médicos, os gestores, são muito ciosos do seu conceito. Então, introduzir a homeopatia significa abrir um campo de debate, um campo de contestação. Então, vamos dizer, muito difícil. Você fez uma... Depois a gente volta no desfecho desse seu esforço e dos seus pares, mas você fez uma escola, você se especializou numa escola argentina, e você diz que a Argentina era, pelo menos na época, o topo de linha na América do Sul em relação a isso. Como é lá na Argentina a homeopatia? Ela é aceita... Não que aqui não seja aceita, inclusive aqui é legal, né? Você não tem que atender homeopatia escondido. Mas só o fato de não estar no Sistema Único de Saúde, a gente já vê que tem alguma coisa, né, errada. Mas como é que é lá? Lá é proscrito. É proscrito hoje em dia? Não vamos dizer que não há proibição. Hoje em dia melhorou muito, mas era uma coisa... Na época que você se especializou, já era difícil. Não tinha a menor perspectiva de você pensar a homeopatia pública. A homeopatia pública era inconcebível. O fato de haver homeopatia já era uma concessão absurda que a sociedade dava aos homeopatas. Isso num lugar onde a homeopatia tinha a melhor escola na América do Sul. E nomes reputadíssimos, né? Quer dizer, a homeopatia era, de um certo modo, pouco assimilada como uma prática apta a cuidar da saúde humana. E eu me lembro também no curso, tinha um professor do curso, seu colega, Cláudio Araújo, e você foi para a Argentina, ele passou um período, não sei se de formação ou se depois foi visitar unidades, né, no Reino Unido. E ele me contava as histórias, contava para a gente que tinham hospitais em que você tinha um setor normal de um hospital, alopático e tal, normal já é um preconceito. Mas você tinha um setor de homeopatia que se dividiam pacientes. Às vezes um alopata fala, bom,
entra você com o seu esquema de tratamento e nós ficamos aqui de sobreaviso. E acompanhavam juntos, o homeopata e a alopata trabalhando juntos numa unidade hospitalar, num lugar que não é um lugar qualquer, né? No Reino Unido. Eu não sei como é que está isso hoje, nunca mais falei com o Cláudio, mas você acha viável isso? Você acha que hoje ainda pode estar acontecendo isso ou também já? Não. Continua acontecendo isso. Eu diria que o conceito da homeopatia no mundo cresceu frente à sociedade. Ela é muito... Sociedade, mas não a sociedade médica. Não, a sociedade médica não, porque, de um certo modo, o que aconteceu? A sociedade, a população, tem cada dia mais medo dos remédios. Os remédios cada vez produzem efeitos colaterais mais danosos. Então, houve, de um certo modo, e há uma certa afinidade das pessoas pelas práticas não químicas. E aí entra a homeopatia quer dizer, ela tem a sua história de 200 e tantos anos de sucesso, porque você sobreviver 200 anos num ambiente inóspito significa que alguma coisa você faz, né? Então, são muitas histórias benéficas sobre a homeopatia, né? Mas volta à história de trabalhar em conjunto, isso. Alopata e homeopata. Isso que aconteceu, ele se formou na Inglaterra, o Cláudio, ele vai fazer a especialização dele em Londres, e lá em Londres tinha um hospital onde havia homeopatia dentro do hospital. Né? Não era apenas um hospital na Inglaterra, vários hospitais na Inglaterra tinham a homeopatia no seu... Por quê? Porque a família real se tratava com homeopatia. A família real? A família real se tratava com homeopatia hoje é o dia da coroação, né? Inclusive. Desde os tempos antigos, desde muito antes dele estar lá, entendeu? No século XVIII. No século XVIII, a homeopatia teve um grande desenvolvimento na Inglaterra e a família real era usuária. Então, isso, de um certo modo, deu à homeopatia um status muito grande, né? E então havia essa possibilidade, então tinha universidade, tinha pesquisa, tinha recursos para poder fazer investimentos na educação. E isso, essa experiência inglesa deve ter gerado inúmeros trabalhos, artigos científicos. Isso não chegou nas pessoas, dos outros países, assim? Olha, gente, isso aqui não é uma bruxaria. Não, chegou, mas... Isso é insuficiente. O poderio da indústria química... farmacêutica. Da indústria farmacêutica química é o segundo maior orçamento do planeta. Segundo maior orçamento do planeta? O segundo maior orçamento do planeta. É o que se gasta em saúde. Qual é o primeiro? Das armas, não? É o das armas? O das armas. Em primeiro lugar está as armas, em segundo está a farmácia, a indústria química de remédios. Que nunca se interessou por remédio homeopático porque o lucro é muito pequeno. Exatamente. Porque, de um certo modo, porque qual é a questão? Por que a indústria farmacêutica não se interessa pela homeopatia? Porque na homeopatia não existe o direito de propriedade do remédio. Os remédios são substâncias da natureza. Substâncias da natureza que existe um método de usar. Qualquer um pode fazer remédio homeopático, desde que siga aquele método. Então, não tem royalty. Ou seja, não existe a capitalização. Não se fabrica um remédio com um proprietário. Então, a indústria de remédios não tem o menor interesse, muito pelo contrário, que é extinguir a homeopatia exatamente pelo mau exemplo que ela dá no campo da saúde, que é de funcionar de maneira livre, conhecimento aberto, direito de acesso para todos. Então, ela é um mau exemplo, a homeopatia é um mau exemplo nesse sentido, nesse mundo contemporâneo. Eu acredito que a gente também
caminha para o final dos tempos. Eu sinto que a humanidade está... Por isso você vai para Maraú, que lá vai ter menos barulho, não? Que é uma, o final dos tempos lá vai ser mais tranquilo. Eu não sei se eu vou ver o final dos tempos, mas eu sinto que cada vez mais é difícil o papel do ser humano no planeta, né? O respeito aos seus fundamentos vitais, né? Cada vez mais é a questão do propriedade, né? A propriedade, o capitalismo dominou a humanidade, tudo é na perspectiva do lucro, do ganho, do... Eu fiz um programa aqui com a historiadora, a Miridan, e o título que ela deu ao programa foi O que é ser índio no Brasil? E uma das frases que ela trouxe para o programa, não sei se o Geraldo lembra, que ela disse que o índio estava conversando com alguém branco. Aí ele falou assim, mas para que você quer terra? Ah, porque eu quero terra. Mas para que terra? Para que você quer? Ele vai questionando, né? O índio vai questionando, porque ele tem uma lógica que é completamente diferente, né? A terra é a terra, o céu é o céu, ninguém é dono do céu. Porque... Ele quer saber do uso. Do uso. Da Para que você quer mais? Da experiência de viver a terra, né? De usufruir da terra. Né? Eu tenho uma pergunta, doutor. Fala, Geraldo. Então, doutor, são doutores, né? Então, o senhor acabou de falar uma coisa, doutor, que é extraordinária, né? Um cara alcoólatra e fumante, né? E aí o senhor atendeu, mas esse atendimento que o senhor fez com ele demorou um tempo, assim, né? Ele chegou lá, conversou com o senhor deu o remédio, pum, resolveu. Não deve ter sido assim, né? E o pior que foi isso. Eita ferro, que maravilha. Pior que foi isso. Eu dei um remédio para esse cidadão. Que isso? Em dias o cara tinha se transformado. Nossa. Aquilo para mim, que gozava, quer dizer, e militava, e estudava, e trabalhava, e fazia apologia da mudança de vida, de que o remédio era capaz de fazer uma mudança na vida do sujeito. Aquilo para mim foi a realização de toda a teoria, entendeu? Aquilo para mim foi importantíssimo para a minha vida. Teve duas coisas que foram importantíssimas na minha carreira. Uma foi esse caso. O outro caso foi o caso do meu filho. Meu 5º filho nasceu, teve um problema de parto, ficou com cabeça derradeira, paralisia cerebral gravíssima, gravíssima mesmo. Passou 4 meses no CTI neonatal. Quando saiu do CTI neonatal, a cada mês ele fazia um quadro pulmonar gravíssimo. Tinha que ser reinternado. Todo mês tinha que ser reinternado. Eu não aguentava mais aquele sofrimento, porque cada internação no CTI é uma coisa muito dolorosa, e os acidentes que acontecem, não, tomou, o soro pingou demais, aí entrou em insuficiência cardíaca, porque não sei o quê, o outro não sei o quê, deu remédio, deu a reação, sei lá das quantas. Era um sofrimento muito grande internar, além da minha formação, mas havia o sofrimento humano, né? Pô, coitado do Matias, meu Deus, que sofrimento. E chegou num ponto que a gente decidiu, não vamos mais internar. Cada vez que a gente interna, a gente vê que ele sofre mais do que qualquer outra coisa. Não vamos mais internar, vamos dar só remédio. Lógico que todas essas internações que ele passava era acompanhado, dava remédio, dava não sei o que, homeopatia, tudo junto, né? Uhum. E aí ele fez uma crise violentíssima, violentíssima. A gente já estava desesperado, porque já era quase uma semana que ele não conseguia respirar. Cada vez que ele respirava, ele fazia essa expiração violenta, forte, ruidosa. Eu falei, caraca. Aí eu procurei esse sintoma. Aí encontrei esse sintoma em Sênega. Eu dei uma dose de Sênega para o garoto. O garoto dormiu 3 dias seguidos. Nunca mais. Nunca mais? Nunca.
Que incrível, Milton. Nunca mais teve aquilo. Lógico que ele continuou sendo uma criança com muitas deficiências, tinha problemas respiratórios frequentes, mas nunca mais aconteceu. Imagino. Que experiência, né? Ele morreu cedo, com 5 anos. Mas era uma paralisia cerebral violentérrima, né? Mas essa coisa milagrosa. O Paulinho, perdão, não podia ter pronunciado o nome dele, foi uma coisa parecida. Ele tomou o remédio e em dias tinha parado de fumar e de beber. Mas desculpe eu perguntar, o senhor consultou no livro para cuidar desse senhor? O senhor olhou assim? Não, saiu não. O médico homeopata, ele, como eu disse, ele trabalha com sintomas, ele trabalha com as expressões do paciente. Então, essas expressões são muito numerosas, muito ricas, né? É uma quantidade enorme, né? E o estudo dos remédios é feito nessa mesma perspectiva. O que o paciente está sentindo, quais as manifestações que ele teve. Então, isso é uma catalogação de sintomas muito grande. Isso está em livros, né? Em programas de informática. Então, todo homeopata, de um certo modo, tem que fazer a busca dos sintomas e não tem tudo guardado na cabeça. Aí ele vai, junta os sintomas que ele encontrou, quais os remédios que tem esse sintoma, qual que não tem. Quer dizer, ele consulta livro sempre. Tem uma experiência, Geraldo, uma experiência. O que nós citamos aqui no início do programa, um dos pilares da homeopatia é a experiência em pessoas sadias. Sim. Significa o seguinte, você pega um remédio, a pessoa toma aquele remédio e à noite, e várias vezes ela sonha, por exemplo, que tem um cachorro mordendo ela. Sim. Aí o homeopata entrevista, o homeopata que está fazendo a experiência, não é tratamento, é pesquisa. Aí ele entrevista o sujeito e ele fala assim, eu nunca sonhei com um cachorro me mordendo. Tem 40 anos de idade, 50, nunca sonhei com cachorro, só sonhei com cachorro me mordendo quando eu tomei esse remédio. Aí lá o experimentador, né, escreve isso. Esse remédio gerou um sonho de cachorro mordendo. Mas você pode explicar melhor do que eu isso. Não, você é o pai da matéria. Não, a explicação está perfeita, exatamente. O medicamento suscita alterações novas no paciente. E o paciente só reconhece porque ele nunca tinha tido. Isso. Bom, nunca tive isso. E são essas experiências. Às vezes é sonho, às vezes não é. Às vezes é uma dor queimante no joelho esquerdo, entendeu? Exatamente. Então são essas sensações, essas experiências vitais, né, essas perturbações da economia do organismo, da vitalidade do indivíduo. Economia do organismo? Economia de funcionamento, né, de funcionamento do equilíbrio do organismo, que faz com que você diga, não, isso apareceu quando ele tomou esse remédio. Aí você vai computar essa manifestação àquele remédio. E aí, isso, várias pessoas experimentando o remédio em lugares diferentes, pessoas diferentes, vai fazendo com que você diga, não, esse sintoma aqui é um sintoma que apareceu no fulano de tal, mas apareceu no Beltrano, apareceu no outro. Aí um outro vai lá, usa aquele remédio para poder tratar o caso do medo de cachorro mordendo ele durante a noite, e o cara deixa de ter aquele sintoma. Aí esse sintoma... Então, começa o processo de confirmação dos sintomas. Quer dizer, a experimentação aparece em sintomas, e esses sintomas, pela recorrência nas experiências e pelo uso na clínica, vai fazendo com que esses sintomas sejam confirmados. Mas essas duas coisas que a gente acabou de presenciar aqui. Primeiro sem ordem de importância. Foi feita muita pesquisa, né? Quando se diz que a homeopatia não tem base científica, né? Chega a ser uma agressão à nossa capacidade de abrir a mente, né? E a outra coisa é determinados resultados que a gente já viu acontecer e que você acabou aqui
de detalhar dois, um com muita emoção, justificadamente, e a terceira coisa é o que vocês tentaram fazer e levando isso para o SUS, né? Isso. Quer dizer, eu acho que a perda que não só a perda econômica, mas a perda da medicina em não entender a importância da homeopatia e não querer se investir mais. Um hospital universitário, por exemplo, como o Clementino Fraga, poderia perfeitamente ter um setor de homeopatia. Vamos trabalhar junto, vamos ver o que a gente resolve. Eu me lembro que a gente tinha uma época que eu tentei isso com o Erasto, que era um dos professores, era, né, porque o curso acabou, da Escola Quentiana, da gente pegar pacientes com tuberculose multiresistente para os quais não havia um remédio nenhum na época para ser dado, e tentamos construir um protocolo e acabou que nós não conseguimos, né? Quantas pessoas poderiam ter se beneficiado? Porque um dos problemas da medicina é, se você vai usar a alopatia, então não vai usar a homeopatia, então você não vai usar a alopatia se o sujeito morrer. É uma das questões, né, dentro de um hospital, dentro de uma sala de emergência. Mas, de repente, você não precisava ir no limite. O cara que está no CTI vai para o CTI ou vai tomar remédio. De repente, não é esse momento, é uma coisa ambulatorial, talvez, né? E com pesquisadores registrando aquilo, né? Você acha que não conseguiu isso aqui no Brasil? Não temos conseguido isso de maneira sistemática. Já existem alguns trabalhos, né, financiados, inclusive, pelas instituições de fomento à pesquisa, no sentido de elucidar a efetividade da homeopatia. Não podemos dizer que não tem nada, não tem. Agora, a proporção é uma gota no oceano. Quer dizer, o impacto disso é baixíssimo, né? Só revela o descrédito, né? E alguns guerreiros começam a abandonar, né? Exatamente. De tanto dar murro em ponta de faca, tem um lugar lá na Bahia, perto de Ilhéus, né, Geraldo? Que está esperando o professor Hilton Sarcinelli Luiz. Vai plantar alguma coisa lá? Não, lá não vou plantar, não. Lá o que eu estou plantando é essa doença da preguiça homeopática. Não, eu estou lá, eu tenho um atendimento no ambulatório, da cidade em que eu estou. Ah, é? Que legal. Aí eu tenho um dia que eu vou ao SUS e atendo no SUS. E tem farmácia? Aí a gente manda comprar remédio em Ilhéus ou então em Salvador. É um lamento, né? Mas uma cidade pequena também, se não só um homeopata, não justificaria ter uma farmácia ali. Né? Exatamente, não teria necessidade, né? Qual é o nome do lugar? Maraú. Maraú. Eu vou, quando a gente editar o programa, eu vou botar a imagem de Maraú aqui. E quando eu tiver a oportunidade, você já estiver lá, eu vou te visitar. Poxa, você vai ficar apaixonado. Que foi um caso de paixão. E é litoral, é praia? É praia. Fui para Maraú uma vez, todo ano eu ia passar férias lá. 20 anos passando férias. 20 anos passando férias? É o quê? Quantos mil habitantes lá? O município todo é grande, tem 80 mil habitantes. 80 mil habitantes? Micro. E eu nunca tinha ouvido falar. Você já tinha ouvido falar, Geraldo? Maraú. Baixíssima população, densidade demográfica mínima, né? Baixíssima. Que é ali naquela região de Boipeba, né? Sei. Ilhéus eu conheci bem. A gente foi fazer treinamento lá em tuberculose. Eles estavam ampliando as clínicas da família. A gente foi dar um treinamento lá para eles atenderem tuberculose, para descentralizar, né? Naquela época a ideia era essa, né? Tirar dos centros de saúde e botar em clínica da família. A Bahia tinha bastante clínica da família na época, não sei como é que está. O Rio tinha 4% de atendimento pela estratégia e a Bahia tinha 70%. Era muito desenvolvido. Me lembro que na Bahia Você trabalha numa clínica da família ou num centro? Não trabalho. Não, como você vai fazer uma vez? Quando eu faço o atendimento, não, é um posto de saúde. Posto de saúde. É um posto de saúde. Você acha que os seus parceiros que começaram juntos na Escola Quentiana
tem outros tentando lutar pela homeopatia no SUS. Ô Alexandre, o problema é que o SUS é mal visto. Também. Mal visto. Por quê? Porque não é trabalho remunerado. Não é um trabalho que garante espaço, né? Embora os colegas que trabalham no SUS, que trabalham com homeopatia no SUS, em lugares em que a homeopatia está bem, em Brasília, em Betim, tem vários lugares em que a homeopatia ganhou um espaço para trabalhar, né? Essas pessoas que trabalham nesse lugar têm um apreço pelo que eles fazem no SUS maravilhoso, porque eles veem isso que a gente via nas crianças da comunidade do Morro dos Cabritos, que deixavam de adoecer. Veem a importância que tem isso, né? Tanto que nas epidemias tomam iniciativas de combate, de prevenção. Lá em Maraú, como é que quando surgiu a pandemia, eu falei, pô, essa aqui é uma boa oportunidade para a gente fazer uma divulgação da homeopatia aqui. Pandemia de Covid. Pandemia de Covid. Quando a pandemia de Covid, eu falei, pô, vamos... Não tinha vacina, não tinha nada. Eu falei, gente, fui lá falar com a pessoa do posto, olha, a homeopatia reforça a imunidade. A homeopatia dá a capacidade para o indivíduo reagir. E eu acho que isso vai fazer diferença. Podemos fazer um experimento com a população? Pode. Aí eu vendi a ideia no condomínio onde eu moro. Entendeu? Gente, vamos fazer uma vaquinha? Todo mundo compra remédio para se tratar. E com esse dinheiro a gente compra remédio para dar para todas as pessoas do distrito sanitário. Aí fizemos isso. Pô, foi uma coisa maravilhosa. A gente teve 70% de diferença. 70% menos de adoecimentos comparado com os distritos sanitários da região. Apesar disso, o secretário de Saúde não se interessou. Isso deve ser muito deprimente, não, para você? Isso é uma coisa que você diz, é incompreensível, né? Você pensa, pô, mas que coisa, né? Que, por exemplo, assim, eu fico pensando em situações semelhantes, porque nós dois nos formamos no mesmo ano, 1978. Isso significam 45 anos. No final desse ano, nós vamos fazer 45 anos de formado. Ou seja, nós somos pessoas vividas, experientes, com idade. E a gente vai vendo que nós estamos chegando no andar que ficam os últimos, né? E daqui a pouco a gente vai dar tchau assim, né? E a gente vê que certas coisas não andaram. É muito deprimente, né? É um negócio que eu às vezes tento até não pensar. Uso um pouco esse programa. Um dos motivos, além de informar, é também da gente, enfim... Pensar, ajudar as pessoas a pensarem, mas é muito deprimente. Geraldo está anunciando aqui que você tem 1 minuto e meio, talvez, Geraldo? 1 minuto e meio tá bom. Para você encerrar o programa. Eu já te agradeço, Geraldo, aos ouvintes, peço aos ouvintes que divulguem suas últimas palavras, últimas dessa vez agora, sobre o que você quiser falar. Eu acho que o que eu tenho vontade de dizer para as pessoas é que elas devem abrir os seus corações para pensar que a medicina pode ser diferente, que a medicina pode ser feita de forma amorosa, que não é só a doença física, que existe o viver e que a homeopatia, nesse sentido, acolhe o viver de cada um. Então, esse acolhimento do viver de cada um permite que aconteçam esses milagres, como foi o do Paulo, como foi o do o menino moço lá, de Ipanema. O moço de Ipanema, entendeu? Como foi o caso desse meu filho, entendeu? E tem inúmeros outros casos em que você diz, pô, é inacreditável o que acontece, né? E isso é uma questão de abertura de espírito. Olha, muito obrigado, Alexandre. Adorei ter vindo, adorei o seu convite. Em um certo momento eu até hesitei, porque eu estou
fazendo a mudança da casa. Eu vendi a minha casa depois de 6 anos tentando vender, sem conseguir. Aí consegui vender a casa. E agora? E agora a mudança. Que bom. Quer dizer, eu estou lá naquela loucura de desmontar uma casa que tem 42 anos de família. Deu e certo. aí eu falei, pô, não, eu vou sim. O Alexandre, você tem um carinho muito especial por você. Você é uma pessoa que sempre foi muito colaborativa, muito disposta, disponível, questionadora, e isso contribuiu. Geraldo já vai interromper. Um abraço. Um abraço. Vai, Geraldo.